Boa tarde a todos e todas. Bom retorno a todos nós. Espero que tenham tido o merecido descanso. Ainda que a gente esteja em quarentena e isso possa parecer que a gente está no recôncavo do lar, relaxado, descansando. Vocês aí estão ralando bastante aí, estudando. Nós aqui também preparando material, dando aula. Então essa paradinha foi estratégica, eu diria necessária para a gente dar uma respirada para ir adiante, retomar essa reta final aí do nosso trabalho. Tá? A gente tem um caminho ainda pela frente, não tanto quanto antes, mas ainda algum percurso que nós temos que trilhar. Como eu disse antes aos colegas novos, hoje nós começamos então um conteúdo novo, capítulo 9. Hoje nós vamos falar isso, Idade Média, João Pedro. Hoje a gente vai entrar propriamente no feudalismo. A gente estava falando do período medieval, mas abordando a cultura islâmica no primeiro momento, depois os reinos no mundo africano, e agora a gente vai então analisar o cerne dessa Europa ocidental, né, o que aconteceu após a queda do grandioso Império Romano. A partir dos escombros desse império, nós temos a ascensão de uma nova sociedade, de um novo estilo político, de organização, de administração, de desenvolvimento econômico, cultural, a que nós vamos denominar de feudalismo. E é justamente aí que começa a nossa aula hoje. Para isso, eu trouxe para vocês um material que eu vou compartilhar aqui. Onde é que está? Tá, então a gente tem aqui um materialzinho, seguindo aquele velho rito que nós temos realizado nas últimas aulas. Deixa eu dar uma olhadinha só no bate-papo, porque tem algumas mensagens. Olha só, João Pedro. É outro nível, né? Tinha até latim grita aprendendo. Não, esse aí é diferenciado. Que beleza, depois me ensina. Eu não sei nada. Teve uma coisa engraçada. Há muitos anos atrás, sei lá quantos agora, estou com 34, acho que eu devia ter o quê? Uns 20 anos. Eu ganhei um livro de presente chamado Nome da Rosa. Um livro excelente, do Humberto Eco. Inclusive indico a todo mundo. É um romance histórico e ele se passa na Idade Média. Tem até um filme famoso, Nome da Rosa, com Sean Connery, enfim. E umas passagens do livro eram em latim. Na época que eu li ele, não tinha acesso à internet como hoje. Pelo menos não dessa forma tão vasta que a gente tem de sites e opções, até para fazer tradução, né? Então, acabou que eu li o livro, e eu nunca soube o que em latim estava escrito no meio dele. Porque era o texto em português, daqui a pouco cortavam um pedaço em latim, mas tinha uma razão para aqueles pedaços serem em latim. Né? E era proposital que as pessoas não soubessem o que estava escrito ali. Porque lá no final do livro, depois, ele retoma o que eram aquelas passagens, que eram pistas que levavam, então, ao desvendar da história. E a história é muito interessante, né? Só para não sem dar spoiler e para a gente poder começar a nossa aula hoje, a história é o seguinte: nós temos uma abadia na região da Friula, no norte da Itália, e começam a acontecer algumas mortes. Como é uma abadia, os monges acreditam que essas mortes estão vinculadas ao apocalipse, ou seja, ao fim dos tempos. Então, dentro daquela cultura que a gente vai ver depois, né, da Idade Média, milenarista, né, o fim dos tempos, o ano 1000, a hecatombe, a volta de Deus, né, o ressurgimento dos cultos e aqueles que são ímpios, então a danação eterna. Então, naquele contexto, né, de uma religiosidade teocêntrica, eles imaginavam que eram os sinais do apocalipse. E aí eles contratam, né, chamam um ex-inquisidor, a gente vai ver o que é Inquisição também, né, ao longo das aulas, para investigar o que estava acontecendo. E esse ex-inquisidor começa a descobrir pistas que levam ao desvelar da história, que não tem nada de apocalíptico, né? Que tem a ver, sim, com questões políticas internas da abadia. Então ele é meio que um thriller assim, policial, ambientalizado lá na Idade Média, muito, muito, muito legal. Principalmente quando tu descobre o que estava matando as pessoas e o porquê que aquelas situações estavam acontecendo dentro da abadia. Fica a dica de leitura aí, Humberto Eco, O Nome da Rosa. Agora vamos lá. Buenas, gurizada. Então a gente tem aí o material em slide, né? Essa primeira, deixa eu ver aqui o bate-papo. Tu já conhece a obra, né? É isso aí mesmo, tá? O João Pedro já matou ali. Quem ficou curioso, vai ler, que a leitura é o melhor caminho. Sempre é o melhor caminho, né? Ler sempre é importante. Então, olha só. A gente começa falando da queda do Império Romano, rapidamente retomando. Eu não vou me delongar muito nisso, a gente já estudou a antiguidade. A gente sabe que a Roma antiga ela sucumbe, sobretudo a face ocidental, né, o Império Ocidental,
quando de duas razões. Primeiro, uma crise interna, que é uma crise econômica. A gente tem o colapso do sistema de exploração escravista. Esse colapso do modo de produção escravista, ele acontece sobretudo devido à anarquia militar, ou seja, a uma questão de ordem política dentro das forças armadas romanas. As legiões comandadas pelos generais começam a ser utilizadas como instrumento político, em nome desses mesmos generais, para garantir e consolidar os seus interesses sobre o império. A força desses generais é tamanha que eles passam a travar guerras entre si para a definição de quem seria o imperador e como esse imperador à frente do poder deveria se comportar. Essa anarquia, assim chamada porque é o caos, o conflito interno a esse império, enfraquece a sua capacidade de expansão e mesmo de proteção de fronteiras. Com o fim das expansões territoriais, se reduz a obtenção de escravos, uma vez que os escravos em Roma eram obtidos através das guerras contra outros povos, que quando derrotados eram submetidos à escravidão. No momento que as guerras de expansão, que a dominação romana cessa, a obtenção de escravos reduz. E naturalmente com isso a falta de braços para trabalhar a terra, para produzir o artesanato. E isso gera um colapso econômico. Naturalmente, a partir de um colapso econômico, menos recursos, menos divisas, menos investimento, menor capacidade de proteger as fronteiras e investir em defesa. O que vai somar um segundo elemento, que é o elemento externo, as chamadas invasões bárbaras. Os bárbaros invadirão então os domínios de Roma, forçando as fronteiras do império, que sem recursos acaba inevitavelmente vindo à bancarrota, ou seja, a sucumbir frente à força enorme das diversas tribos que vão adentrar os domínios ocidentais da Europa. O que foi o grandioso Império Romano resiste ainda existente teimosamente na face oriental da Europa. É a região de Constantinopla, o chamado Império Bizantino, que vai remanescer durante os 1000 anos que a Idade Média existirá e será o último bastião da cultura romana. E isso até 1453, quando a gente tem lá no século XV a invasão dos turcos otomanos e aí a derrocada do que havia remanescido da Roma antiga. Tá? Então, no nosso caso hoje, a gente vai focar, analisar o que aconteceu quando as tribos bárbaras invadiram os domínios que foram a Roma imperial do Ocidente europeu. Então, a gente vai, evidentemente, falar inicialmente do conceito de bárbaro. A gente falou dos invasores bárbaros. Quem são os bárbaros? Então, se vocês observarem, né, a gente tem aqui como conceito de bárbaros todos aqueles que não adotavam o estilo de vida, que não comungavam das mesmas crenças, que não estavam vertidos à mesma estrutura de poder que os romanos. Ou seja, que não habitavam o império, quem tinha uma cultura diversa daquela cultura que os romanos nutriam. Então, todos estes são chamados de bárbaros. Por que é importante que a gente entenda isso? É importante que a gente entenda isso porque quando a gente fala em invasões bárbaras, Roma vai viver, ou que foi o Império Romano, diversas invasões. A primeira dessas invasões é a invasão germânica, seguida da invasão dos hunos, seguida por sua vez da invasão dos árabes e por fim, então, os magiares, né? Os húngaros. Todos estes, em tempos diferentes, vão invadir a Europa Ocidental e o que foi o Império Romano. Então, quando eu falo em invasões bárbaras, eu não estou me referindo apenas às invasões germânicas. Elas dão o pontapé inicial para a decadência do Império. Mas outros povos bárbaros, para além dos germânicos, irão invadir o território de Roma. Tá? Então, se a gente for pensar no que seria as características, ou quais seriam as características destes povos bárbaros, o que a gente poderia citar, lembrando aulas que já tivemos? Então, eles são os povos que habitam fora das fronteiras romanas, então sem a vivência da cultura greco-romana. O principal são os germânicos, e aí nós temos alguns grupos dentro dos germânicos, dentro dos povos dentro dos germânicos. Germânicos, deixa eu explicar melhor, é a região norte da Europa Ocidental. É a região da Germânia, daí o termo germânicos. Nessa região habitam vários povos. São eles os suevos, como está no slide, os lombardos, teutônicos, francos, godos, visigodos, ostrogodos, vândalos, burgúndios, ângulos, saxões. E teriam outros, jutos, né? Alamanos e por aí vai. Então, os germânicos são os principais povos bárbaros que invadirão os domínios de Roma naquele contexto. Economicamente, como se caracterizam os povos bárbaros? Agropastoris. Eles não são afeitos ao comércio, tanto é que, observem aqui,
a característica que faz referência à ausência de comércio e moeda. Ah, professor, então eles não faziam comércio entre eles? Faziam. Mas esse comércio, ele era um comércio que a gente chama de circunstancial. O que significa isso? Quando eu tenho um produto que excede aquilo que eu necessito e quando eu tenho a necessidade ou a demanda por um outro produto que outro detenha e que possa trocar comigo. Então a gente chama de comércio circunstancial, porque ele só acontece quando ambas as partes detêm interesse de fazer a troca. E como não existe a moeda, nós falamos que o comércio por troca é o comércio por escambo. Eu troco um produto por outro. Tá? Então, a economia agropastoril. E isso é importante que a gente cite, porque quando da invasão desses povos germânicos, uma das características que o feudalismo, que surge da fusão da cultura desses invasores com os romanos dominados, é que economicamente o feudalismo ele terá uma característica amonetária, ou seja, inexistência praticamente de moeda. Isso está muito vinculado à característica desses povos invasores, aonde as trocas são in natura e aonde o comércio ele é basicamente o comércio monetário inexistente. Aos povos bárbaros, totalmente inexistente. Aos povos, a sociedade que vai surgir na frente ocidental da Europa, após a invasão desses povos, quase inexistente, como a gente vai comentar depois. Tá? A ausência de escrita, eles não eram afeitos então ao registro escrito, o que não significa que eles não registrassem o que acontecia, eles não registravam de forma gráfica, tal qual nós temos na cultura romana letrada. Então os romanos tinham uma língua, tinham uma escrita, tinham uma filosofia, tinham uma forma de existência quanto ao intelecto e ao conhecimento. Os povos bárbaros, eles não têm a escrita, isso é um fato. Mas não significa que eles não registrassem através de runas, através de desenhos, pictogramas e através da oralidade, uma tradição que passava de geração em geração. Aquilo que a gente vai chamar, e inclusive está no próprio slide de vocês, de direito consuetudinário, o direito da tradição. Então, os direitos existiam, os valores estavam postos, mas eles não eram registrados de modo escrito, como os romanos e outros, os próprios árabes, faziam. Inicialmente politeístas, inicialmente por quê, professor? Porque eles vão se converter ao cristianismo, pelo menos a grande maior parte deles. Então, politeísta, lembrando, polivários, istas de ismos, né, de deuses, ou seja, várias divindades. E aí, dentro das divindades, tem aquelas bem famosas, né, principalmente aí pela mitologia que é explorada muito pelos quadrinhos, pelos jogos de RPG, jogos de videogame, MMO, enfim, né? Então a gente tem a figura dos super-heróis, e ali dentre eles o Thor, o Loki. Thor é uma divindade, representa o trovão dentro do politeísmo germânico. Loki, o deus do caos, né? Então da trapaça. A gente tem Odin como o grande deus do panteão nórdico, entre outros que a gente poderia inclusive citar aqui. Né? A gente vai ter ali várias divindades que estão relacionadas às figuras totêmicas, que são aquelas figuras louvadas, cultuadas por esses povos. Então, politeístas inicialmente. A inexistência da propriedade privada, isso é interessante. Diferente dos romanos, que tinham essa noção da propriedade privada como algo pertencente ao indivíduo, no caso da organização tribal, não existe a tribo uma propriedade privada. O meio de produção, que é a terra, ele é coletivo. Eles organizam essa coletividade, ou seja, o domínio da tribo, entre ela e famílias. Então as famílias elas administram e elas exploram determinados espaços dentro daquele domínio comunal. Mas todo o domínio da terra pertence à tribo. Inclusive o chefe da tribo, ele nada mais é do que um líder militar, cuja principal incumbência é garantir a defesa do controle sobre a terra por parte daquela tribo. Deixa eu ver aqui, que acho que chegou uma perguntinha no bate-papo. A gente chama de comunal. Né? Eu entendo que o João Pedro está perguntando se era um tipo de comunismo ou não. Na verdade, comunismo não com o conceito político do comunismo do século XIX. Tá? Porque esse conceito ele é bem diverso. Ele é comunismo no sentido comunal, onde todos tinham acesso a uma mesma terra. Então não havia divisão de acesso à terra. Todos produziam, todos lutavam, defendiam a terra, todos trabalhavam e viviam dos frutos que essa terra poderia dar. Tá?
O poder político, caça de guerreiros, então eles eram muito militarizados. A força das armas, inclusive, é um valor cultural. Né? Se vocês observarem, lembrarem por alto de filmes que já assistiram e que tenham os povos bárbaros como protagonistas ou mesmo coadjuvantes, os bárbaros eles preferem morrer a morte da luta do que viver uma vida longa sem enfrentamento. Na cosmologia, né, na forma de pensar o mundo extraterreno, os germânicos diziam que havia o Valhalla, que era o salão que recebia os bravos. E para tu adentrar o Valhalla, tu precisava, inevitavelmente, de ter a arma na tua mão quando da tua morte. Então, se tu morresse lutando, valorosa batalha, morte honrada. Se tu morresse acovardado por não ir em uma luta, como parte de uma doença que te acometeu com o tempo, morte desonrosa e o Valhalla não será o teu lugar. E é interessante porque o Valhalla é um lugar caótico por si só. O paraíso deles é caótico. O Valhalla é um grande salão onde todos aqueles que morreram valorosamente se encontram, inclusive desafetos vão novamente se encontrar. Aquele que foi morto pela espada do outro vai encontrar quem lhe matou. E juntos eles vão, primeiro, festejar as honras da guerra, vão comer o de jejum dos deuses, que é um grande banquete, e por fim vão guerrear, porque afinal de contas a existência se pauta por isso, pela coragem, pela honra, pelo valor da glória. Então eles vão lutar novamente. E dessa forma, no dia seguinte, eles vão novamente se reerguer, eles vão novamente comer juntos, vão contar as suas histórias, vão beber, vão rir, vão se enfrentar de novo. Esse é o paraíso do mundo germânico. Então é interessante porque isso está na genealogia que forma os valores tribais desses povos. O que explica como eles são aguerridos guerreiros. Como eles são tão habilidosos guerreiros. Quem é guerreiro dentro de uma tribo bárbara? Todo e qualquer membro daquele grupo. Porque todos têm nas armas e na guerra o valor maior a ser buscado ao longo da sua existência. Né? E depois ali por fim, a gente tem o comitatus, que são os laços de dependência entre os guerreiros. Como é que funciona isso? Em épocas de guerra, em épocas de necessidade de dominância sobre territórios, seja por escassez de alimento ou crescimento da população, então daqui a pouco cresceu muito a população e é necessário que haja a obtenção de mais terras agriculturáveis para alimentar todos. Então como é que funcionava? O líder daquela tribo, ele assumia a frente da comitiva e ele exigia de todos que seguissem ele lealdade. Todos deveriam lealdade a ele. Ele lançaria uma incursão armada, dominaria o território e toda a riqueza que foi alcançada seria dividida com aqueles que juraram lealdade e o serviram em batalha. A gente chama esse pacto de lealdade entre quem lidera e quem é liderado de comitatus. Tá? Então, quem lidera garante a divisão após o louro da vitória e quem é dominado e quem é juramentado garante o quinhão de toda a riqueza que fosse alcançada pela empreitada. A gente chama isso de comitatus. E é importante citar o comitatus porque a gente vai ver depois a suzerania vassalagem, que é um sistema de aliança política durante a Idade Média que vai existir ao feudalismo e que tem como base da sua formação a tradição do comitatus germânico. Então, o comitatus, que é essa lógica da aliança pela dependência entre guerreiros, do poder da palavra, porque já que não existe lei escrita, aonde que está a força da lealdade? Na palavra. O homem é a sua palavra. Por isso, alguém que não cumprisse a sua palavra, ele não era só um traidor para quem ele deixou de servir. Ele é um traidor para toda a comunidade. Porque ele é um indivíduo que poderia enganar a partir daí qualquer outra pessoa. Então ele não vai constituir laço, ele não vai ter mais aporte, proteção ou aliados dentro daquela sociedade como um todo. Aqui mais abaixo, então, no próximo slide, a gente tem uma imagem que faz a referência às invasões bárbaras que aconteceram, então, do Império Romano Ocidental. Então, a gente tem a parte ocidental europeia, várias dessas incursões, e cada uma delas com uma legenda. Depois, com calma, se tu tiver curiosidade, tu pode observar, fazendo referência a em que regiões do Império Romano determinadas tribos acabaram adentrando. Então, tu vai ter os ângulos aqui, ó, na região lá das Ilhas Britânicas, né? A gente vai ter ali os francos na região, então, onde nós temos a França. A gente vai ter os hunos, ó, em tracejado verde, adentrando a região setentrional da Europa, e por aí adiante. Tá? Então, depois, se
quiser dar uma olhadinha com mais detalhes, quem tem interesse pelo assunto, fica à vontade. E aí chegamos na formação do feudalismo. Então a formação do feudalismo, que é esse sistema socioeconômico e político, também cultural, que vai existir do século V ao século XV no mundo europeu ocidental, ele tem nas suas origens, como eu disse antes, a síntese dos elementos dos povos invasores com os povos dominados. Então vamos lá. O que é, em termos de contribuição cultural para o feudalismo, romano? Vamos lá, vilas. Os romanos, a gente estudou, quando falou sobre a antiguidade, que eles organizaram-se, sobretudo no final da existência do Império, quando da iminência das invasões bárbaras, eles se organizam no meio rural. Há um processo de ruralização da sociedade e da economia romana. Nesses meios rurais, esses grandes latifúndios, nós vamos ter a formação das vilas. O que são as vilas? São propriedades da aristocracia inicialmente romana, que vão proteger todos aqueles que lá chegarem. Em contrapartida, o que essas pessoas que chegarem no meio rural, eles vão ter que fazer em prol do dono da vila para que ele as proteja? Eles vão ter que servi-lo. Então nós vamos ter o início daquilo que a gente chamou lá na Roma Antiga de colonato. Lembra? Então o colono é aquele indivíduo que está preso à terra e à dependência desta terra, e que servirá ao proprietário desta terra em troca de proteção e de um meio de explorar nessa mesma terra a sua subsistência. Tranquilo? Então nós vamos ter ali a formação das vilas romanas, que dariam origem aos feudos no futuro, e do colonato, que daria origem à servidão. No caso da crença romana, o cristianismo. O cristianismo muito forte no final dos tempos de Roma, e que vai subsistir a queda do Império, ganhando força a partir da Idade Média, como a gente também vai analisar depois. Agora, germânicos. O que seriam contribuições germânicas para o feudalismo? Então a gente falou do comitatus. Ó. A gente falou aí dessa ideia de lealdade, né, entre os indivíduos de um mesmo grupo, onde aqueles que legam a lealdade recebem em troca um pagamento, uma riqueza, quando dessa alcançada pela empreitada que ele jurou lealdade. Então o comitatus, lealdade. Beneficium. O beneficium é o conceito da recompensa. Então eu jurei lealdade ao líder, nós fomos vitoriosos na nossa empreitada, e ele me dá o beneficium, ou seja, ele me dá uma riqueza que nós conquistamos ao vencer aquela contenda, ao vencer aquele desafio, aquela empreitada. E por fim, direito consuetudinário. Nós vamos ter o direito da oralidade, o direito da lealdade. Esse também passa a ser uma tradição que, junto com os demais aspectos que a gente comentou, os germânicos vão legar ao mundo feudal. E aí nós vamos chegar, então, propriamente no início da construção do feudalismo. Então vejam o que a gente colocou lá na imagem acima, vou voltar nela ali, que várias tribos invadiram o Império Romano. Inúmeras delas invadiram. Só que há uma sutil diferença entre invasão e dominação. Quem invade é quem ocupa o território de outro. Quem domina é quem exerce o controle sobre esse território que foi invadido. O que as tribos fizeram? As diversas que estão aí listadas, invadiram. Mas dominar vai muito além disso. Dominar significa controlar. Dominar significa submeter aqueles que estão aquele território ao teu controle. Dominar significa ter estabilidade sobre aquela terra. E isso nenhuma tribo germânica alcançou. Nenhuma até os francos. E por que os francos vão conseguir transicionar de invadir para dominar? Porque os francos fizeram a leitura de que para dominar aqueles povos, aqueles romanos que ali estavam, era necessário mais do que as armas. Até porque os romanos eram um povo guerreiro por excelência. Lembra qual é o mito fundador de Roma? O mito fundador é a epopeia, né, lançada lá na Eneida por Virgílio, onde o deus Marte, que é o deus da guerra, seria o pai fundador do povo romano. Então, se tinha uma coisa que os romanos eram aguerridos, eram a arte das armas. E resistiriam, se fosse preciso, até o fim contra os invasores. Sobretudo por uma razão. Porque além deles serem afeitos às armas, o império que foi invadido pelos povos bárbaros era o império cristão. Lembra que o Teodósio, no final do Império Romano, pelo Édito de Tessalônica, pela Lei de Tessalônica, ele torna o Império Romano um império cristão. Então, esses guerreiros romanos lutariam até o fim
até o último homem, se fosse preciso, para garantir a liberdade das terras de Cristo frente aos pagãos invasores bárbaros. E os francos perceberam isso. O que nos adianta chacinar o povo inteiro? Quem vai trabalhar para nós? Quem vai servir aos nossos interesses? Quem vai garantir a existência do território? É necessário que nós venhamos a dar um passo para além da invasão. E o que seria suficientemente forte para que a gente conseguisse dominar esses povos? E aí o rei franco, Clovis, ele percebe. A força da dominação se encontra na fé. Somente quando nós viermos a reconhecer e a aderir à fé desses povos, é que nós poderemos dominá-los de fato. Até lá, nós vamos travar uma guerra duradoura, sanguinolenta e que enfraquecerá todos nós, invasores e invadidos, em prol da garantia da liberdade. Então, Meroveu, que é um dos grandes guerreiros dos francos, ele vai invadir a região das Galícias, que seria o norte da França, né, em termos gerais. Ele domina o território e ele percebe que somente a conversão ao cristianismo garantiria a preservação e perpetuação dos francos naquele domínio. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um acordo com os representantes da fé que movia e dava coragem àqueles povos invadidos. Ele vai se aproximar da fé cristã. Só deixa eu ver aqui rapidinho, que eu acho que tem uma perguntinha. Martel ajudou a livrar a Ibéria? Sim, vamos chegar lá no Carlos Martel. Agora na sequência. Então o que aconteceu? O Meroveu, ele, percebendo isso, ele lega esse conhecimento para o seu neto e descendente Clovis. Então quando o Meroveu morre, Clovis, que é seu descendente, vai se aproximar dos representantes dessa fé tão imponente que era a fé cristã. E o que o Clovis faz? Ele faz uma aliança com os segmentos da igreja cristã. E essa aliança, basicamente, em termos gerais, se dá da seguinte forma. Ele, Clovis, se converte ao cristianismo, e assim como ele, a sua tribo. Em contrapartida, a igreja passa a divulgar aos cristãos como um todo que eles, os francos, diferentes de outros germânicos, não eram invasores sanguinolentos, mas eram enviados de Deus para libertar o povo eleito da força sanguinolenta dos invasores pagãos. Então a ideia era muito simples. Nós nos convertemos e ao mesmo tempo protegemos a igreja, mas em contrapartida a igreja tem que garantir que as pessoas que seguem o cristianismo nos aceitem como seus governantes. Obviamente a igreja aceitou, entendeu como um sinal de fé, como um dos sinais vindos de Deus. O Clovis se converteu todos os membros da tribo e começa uma empreitada, uma guerra, agora com apoio cristão, contra as outras tribos. E começa a dominar territórios. Vejam que os francos que controlavam as Galícias no primeiro momento, passam agora a expandir o seu domínio e a controlar outros territórios, apoiado pelos próprios cristãos. Esses territórios que ele controla, ele vai passar a delegar a chefes guerreiros. Dentro daquela perspectiva do comitatus que a gente comentou antes, lembra? Ele vai pedir lealdade e em troca de lealdade ele vai fazer concessões de benefício. Ele vai chamar essas terras que eles dominam, os francos, e que ele vai conceder como benefício aos chefes guerreiros, de condados. E esses chefes guerreiros, ao administrar os condados, passam a receber o título de condes. Vejam que interessante, porque literalmente está construindo um sistema, uma rede de dependência, que literalmente fortalece militarmente a estes bárbaros, os francos, e a própria igreja cristã, que evidentemente ganhará muito com isso. Deixa eu ver aqui a pergunta da Sofia. Professor, não houve nenhuma revolta do povo franco pelo abandono do politeísmo? Então, boa pergunta. Vamos chegar nessa parte aí. A pergunta dela é interessante porque quando a gente fala que a tribo se converteu ao cristianismo, ela está percebendo que provavelmente nem todo mundo aceitou isso. É verdade. Nem todo mundo aceitou isso. Nem com os francos e nem com os demais territórios da Europa, onde outras tribos habitavam, e que os francos vão dominar. Porque os francos vão construir um grandioso império, e é o que a gente vai ver já no próximo momento. O paganismo ele vai subsistir ao cristianismo. Por que vocês acham que ao longo da Idade Média nós vamos ter a ação da Inquisição? A famosa caça às bruxas. O que são as bruxas? Nada mais são do que aquelas mulheres que seguiriam a cultura pagã oriunda desses povos invasores.
Todos aqueles que cultuassem os velhos deuses, todos aqueles que cultuassem os deuses antigos do mundo germânico, eram tidos como pagãos. O que o cristianismo faz? Ele faz uma releitura desses deuses, ele faz uma releitura dessas forças originais que os povos germânicos cultuavam. Por que eu digo releitura? Porque dentro da lógica bíblica só existem duas forças, o bem e o mal. O que é o bem? O bem são as forças de Deus, as forças cujo cristianismo persegue, o caminho reto, a fé. O mal é tudo aquilo que tenta desvirtuar o homem do caminho reto. Essas crenças pagãs, essas crenças politeístas, elas seriam entendidas como mal, justamente porque elas desvirtuam o homem da boa fé, que é a fé em Deus, levando o homem a pensar nas divindades diversas que ela oferecia e seduzia, em troca de poder, em troca de benefícios, em troca, enfim, de tudo aquilo que quem buscava esses deuses, de alguma forma objetivava alcançar. Então o cristianismo ele diz o seguinte, existe o bem e o mal, nós somos o bem e o resto é o mal. E o mal deve ser enfrentado. E nós, como seguidores e representantes de Deus, seremos a espada da justiça em seu nome. E aí começam as perseguições dentro daquela sociedade, que vão se tipificando ao longo do tempo. Por que as bruxas são mulheres? Não há um acaso nisso. Tem um livro fabuloso da Laura de Melo Souza, chamado As Bruxas e as Feiticeiras. E ali ela vai diferenciar o que é uma bruxa, o que é uma feiticeira, e por que a bruxaria ela não é exclusivamente, mas é majoritariamente feminina. Também é uma razão para isso. Que a gente vai comentar quando falar da cultura medieval. Então eu não vou me alongar nisso agora. Depois ali temos ali outros. Houve um período de caça às bruxas nos Estados Unidos. É assim. A gente vai ter um macartismo, né, lá na Guerra Fria. Mas aí a caça às bruxas, na verdade, faz analogia ao que aconteceu na Idade Média, que é os cristãos caçando, né, os pagãos, mas aí numa referência ao capitalismo contra o comunismo. Né? As bruxas seriam os comunistas infiltrados lá dentro da sociedade americana. Depois a Marina diz assim, as crenças pagãs permaneceram mais fortes nos países do norte da Europa, certo? Sim, verdade. Isso está muito vinculado à questão geopolítica. Né? Aonde os francos controlam, aonde é mais forte a presença do reino franco, nós temos uma menor incidência do paganismo. Em regiões onde o domínio franco ele não é tão direto, ele não é tão intenso, nós vamos ter o paganismo com muito mais força. Né? E aí a gente vai entender agora como é que os francos vão chegar a dominar toda a Europa Ocidental. Vamos lá. Então, como eu te falei, voltando, Clovis se converteu ao cristianismo, fez um acordo com a igreja aceita, ele expande os domínios, controla outras regiões da Europa, passa com isso a exercer a concessão de territórios à elite guerreira leal a ele. Essa elite recebe o título de conde e passa a administrar os condados. Essa administração, obviamente, ela se dá por base da lealdade. Eles devem apenas a lealdade militar em épocas de guerra. E dessa forma, o Reino Franco se consolida. A dominância do Reino Franco se consolida por boa parte, não por toda, mas por boa parte da Europa Ocidental. Só que o Clovis morre. Como todo mortal, ele vai morrer. E quando morre Clovis, nós vamos ter uma sucessão de reis que vão passar a administrar a herança deixada por ele, que não vão ter a mesma competência que o Clovis teve para administrar e controlar e mesmo expandir os domínios daquele reino. Eu estou me referindo ao que a gente vai chamar de reis indolentes. O que são reis indolentes? Reis incompetentes. Indolente significa incompetência, insuficiência. Eles são incompetentes em quem? Administrar o reino que foi deixado para eles. Tá? E como eles eram incompetentes no sentido da administração, o que vai acontecer? Eles vão delegar a atribuição principal que um rei deveria ter para terceiros. Porque como eles são o rei, eles são o líder de todos aqueles domínios, eles passam a entender que eles não devem mais sujar as mãos. Eles passam a delegar a defesa do próprio reino para aqueles que nós vamos chamar de majordomos. Quem são os majordomos, né? Ou prefeitos palacianos? Tanto faz, tá? São sinônimos. Majordomos ou prefeito palaciano. Eles são o braço direito, são o administrador do palácio. Então, sempre que há um conflito armado, sempre que há uma escaramuça, a necessidade de defesa do reino, são os majordomos que lideram as tropas para garantir a manutenção do território. E dentre os majordomos que nós vamos ter, existirá um de nome Carlos Martel, que vai ter um destaque significativo na história medieval.
Por que ele vai ter um destaque significativo? Já te explico, só deixa eu ver aqui o chat que alguém botou alguma coisa. Mas o fim da mitologia nórdica e dos vikings se deu por causa da conversão, né? Não somente, mas também em algumas regiões. Aí depende da região que a gente está observando. Tem uma série de livros do Bernard Crowell, chamadas Crônicas Saxônicas, está no volume 11, se não me falha a memória, onde ele narra a incursão dos vikings sobre a região que seria hoje Inglaterra, que na época era dividida em vários reinos, a Anglo-Oriental, né, o Essex e aí por diante. E ali mostra claramente que os saxões, que são os germânicos que invadiram Roma, se converteram ao cristianismo. Alguns desses vikings se converterão também ao cristianismo, mas nem todos eles. O domínio viking ele acaba sucumbindo porque o cristianismo se propaga. E mesmo que alguns vikings não tenham se convertido ao cristianismo, eles acabam ficando tão encurralados em alguns territórios que a dominância deles, ainda que tivessem nas armas a grande força da sua conquista, se tornou totalmente irresoluta, ou seja, se tornou totalmente ineficaz. Então nem somente do cristianismo se fez a derrota dos vikings. E aí um ponto, né? Viking, cuidado para não confundir. Viking não é um povo, tá? Não existe o povo viking. Viking é um estilo de vida, tá? Isso é muito confundido. O que é um viking? É aquele que se propõe, através da navegação, de embarcações de calha rasa, invadir territórios de outros, dominar riquezas, sobretudo agrícolas e outras riquezas que pudessem carregar. Então eles invadiam igrejas, tomavam as ouriveçarias, tapeçarias, pedrarias, tudo que tivesse alguma riqueza, o que pudesse ser convertido em riqueza, eles levavam consigo. Então o que seria em última análise ser viking? Saqueador dos mares. Ponto. É isso. É isso que é ser viking. Então tu vai ter viking germânico, tu vai ter viking huno, tu vai ter viking oriental, tu vai ter viking de várias ramificações. Claro que quando a gente pensa em viking, a gente pensa na cultura germânica, porque a boa parte deles, a grande parte, sobretudo na Europa ocidental, ali nos mares do norte, região ali que nós vamos ter a Flandres, né? A grande maior parte daquela região foi assolada pelos chamados germânicos, que eram vikings, né, em boa parte. Então por isso que a gente faz essa relação. Tranquilo? Bom, o que aconteceu com Carlos Martel voltando? Ele vai liderar as tropas do Reino Franco contra o grande desafio que foi imposto a eles. E aí nós vamos linkar com tudo que a gente estudou até agora. Lembra que a gente falou do mundo árabe? E a gente falou de como esse mundo árabe se expandiu após a conversão ao islamismo, quando as várias tribos da Península Arábica se uniram sobre a égide da fé de Alá e passaram pela Jihad, a Guerra Santa, controlar territórios para além da Península Arábica. O que vai nos levar ao domínio do Oriente Médio, também do norte da África e da Península Ibérica. É isso aí. Nós vamos ter o general Tar atravessando o estreito que leva o seu nome, Estreito de Gibraltar, o Estreito da Pedra de Tar, que é o líder, o general do exército islâmico. Ele vai invadir através do norte da África a Europa Ocidental. Ele domina a região onde nós temos ali a Península Ibérica e ele avança troteando sobre o norte da Europa, na verdade sobre o centro-norte da Europa. Ele transpõe as Astúrias, ali no norte da Espanha, e ele está próximo de chegar na França, que é reino dos francos, já naquele momento. E aí, qual é a grande incumbência do Carlos Martel? Impedir o avanço do mundo árabe. Impedir o controle do mundo árabe sobre os territórios pertencentes aos francos e à Igreja Cristã. E ele o faz. Em 732, a gente tem a famosa Batalha de Poitiers, e nessa batalha os francos triunfam sobre os árabes. E por isso que a Europa não é tomada pela cultura islâmica, e por isso que a Europa não tem a raiz árabe fortemente apregoada na sua cultura, pelo menos no centro-norte da Europa. Porque não fosse a Batalha de Poitiers, a história da humanidade teria sido totalmente diferente. Sobretudo porque as influências dessa cultura árabe sentiriam-se fortemente no desenvolvimento daquelas regiões, obviamente no futuro. Né? Então é a Batalha de Poitiers que garante o domínio e a garantia da hegemonia dos francos no território. Deixa eu dar uma olhadinha. Se eu posso voltar no slide 5, a Carol pede? Claro, posso sim. Voltamos aqui. Ó. Tá? Muito bem, então vamos lá. No momento que o Carlos Martel vence uma importante batalha como essa, o que tu acha que vai acontecer no interior de um reino cuja cultura preponderante é a cultura das armas? Quem vocês acham que vai ser mais valorizado?
quem vai se tornar um ícone, um verdadeiro herói em vida? Os reis que estavam no poder, nesse caso o último rei, Childerico III, ou ele, Carlos Martel. É óbvio, né? A força das armas, o heroísmo, a glória, a honra se dava nas mãos do Carlos Martel. E ainda que ele fosse submisso a Childerico III, foi o último grande rei indolente, a força da sociedade, o desejo daquele reino, era que uma nova liderança chegasse ao poder. Carlos Martel não faz. Ele se mantém leal a Childerico III até o fim dos seus dias. Mas o seu filho, herdeiro sucessor, Pipino Breve, eu sei que deve estar rindo do nome, Pipino, mas era um nome muito comum naquela época, Pipino Breve, como ele era conhecido, este vai usar o prestígio do pai para garantir a ascensão de uma nova dinastia à frente do reino franco. Ele vai valer-se do prestígio do pai para acusar de incompetência os reis que governavam o reino franco, dizendo que Childerico III levaria o reino à bancarrota, que se os guerreiros não tomassem a força das armas mais uma vez, e se o líder, se o rei, não fosse alguém que se comprometesse não só com o bem-estar, mas com os domínios daquele povo, tudo seria perdido muito em breve. Então ele se aproxima de quem? Daquela instituição que poderia legitimar a sua ascensão ao poder e o fim dos reis indolentes, o fim do reinado dos merovingios. E estes eram, obviamente, os membros da igreja. Então, o que faz o Pipino Breve? Ele se aproxima da igreja cristã e ele oferece um novo pacto a ela. Qual é o novo pacto? Ela consolida ele, descendente de Carlos Martel, como o próximo líder, o próximo rei dos francos, e em contrapartida, não apenas ele se submeterá à fé cristã, mas ele garantirá os domínios que a igreja detinha e que estavam em perigo frente aos lombardos, que haviam invadido a região da Itália e que tomavam Roma e os territórios da primeira igreja cristã. Então ele se compromete em defender os territórios da igreja e mais, ele se compromete em garantir a prevalecência dos domínios que os francos haviam alcançado até aquele momento. É óbvio que a igreja entende interessante esse acordo, porque os reis indolentes, como incompetentes que eram, de fato não inspiravam aquele povo, aquela sociedade, segurança. E talvez Pipino Breve, com todo o prestígio deixado pelo pai, poderia fazer o que os reis incompetentes não faziam. Dessa forma, nós temos o fim da dinastia Merovingia e o início da dinastia Carolíngia. Vamos lá, por que Merovingia é o nome da dinastia? Porque eram os descendentes de Meroveu. Clovis, descendente de Meroveu. Por que dinastia Carolíngia? Devido aos membros da dinastia, os reis dessa dinastia, descenderem de Carlos Martel. Qual é a sacanagem que a prova de vestibular já fez com vocês? Prova sacana. Eu digo assim, perguntinha capciosa. Os caras questionaram, eles botaram, se não me engano, no verdadeiro ou falso, que o nome carolíngio vinha devido à figura de Carlos Magno, que é um personagem importantíssimo que a gente vai ver na sequência na próxima aula. Na verdade, o nome carolíngios vem dos descendentes de Carlos, que em latim é Carolus, daí a ideia de carolíngios, né? Os carolíngios, descendentes de Carlos. Que Carlos? Martel. Tá? É a partir de Carlos Martel que nós temos Pipino Breve como seu filho, que vai fazer um novo pacto com a igreja e que vai então dar início a uma nova dinastia. Mas esse é um assunto que a gente vai comentar na nossa próxima aula, porque a gente já não tem mais tempo para fazê-lo agora. Tranquilo? Deixa eu ver, tem uma perguntinha. Os povos celtas viveram em que época? Nesse mesmo contexto. A Marina está perguntando. Nesse mesmo contexto, Marina. Só que eles viviam na região, em boa parte ali, do norte da Itália, nós tivemos povoamento celta, mas a força celta são as Ilhas Britânicas. Então, região irlandesa, nós temos a Irlanda lá, a Escócia, e aqui a gente vai ter a grande força dos povos celtas. Tranquilo? Bom, pessoal, acho que era isso. Marcelo, tá aí? Opa. Aí. Passar o bastão para ti então, gurizada. Foi um prazer inenarrável. Quarta-feira voltamos aí com a epopeia dos carolíngios.